Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos conversar hoje na série que está começando nessa manhã. A série é um costume nosso fazermos séries. Às vezes a gente faz mensagens que eu chamo de avulsas, assim, um tema que Deus quer falar. Mas a gente tem o costume de trazer séries, porque através das séries a gente consegue trazer um foco para algo e conversar com diferentes textos na mesma direção. A série que nós estamos começando hoje se chama Siga-me. Não se chama Siga-me. Se chama Depois do Siga-me. Depois do Siga-me. E a nossa ideia nessa série é trabalhar nos evangelhos e alguns outros textos, observando o que é que Jesus fez e como ele interagiu com seus discípulos, o que ele disse a eles, e o que é que isso mudou ou precisa mudar na vida dos seus discípulos. Lembra da nossa missão? Servir Jesus? Não, servir as pessoas. Viver como Jesus. Formar discípulos e apresentá-lo ao mundo é nada da visão. Você misturou. Mas está sabendo, pelo menos. Já está bom, né? O que Jesus falou para os seus discípulos é o que nós precisamos ouvir para a nossa vida. E às vezes eu tenho a impressão que nós, na vida cotidiana, no dia a dia, nós esquecemos que nós temos um chamado para uma jornada de transformação na nossa vida. E que Jesus, sim, Ele nos comunica uma mudança de vida. E que a nossa vida não pode ser a mesma entre antes de conhecê-lo e depois de conhecê-lo. Eu achei que esse nome era muito bom, Depois do Siga-me. Porque muitas vezes nós estamos acomodados depois que a gente diz sim para Jesus. E a gente passa a ser pessoas que apenas estão frequentando uma igreja, ou frequentando um grupo, sentados nas nossas cadeiras, mas nós não entendemos ainda aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida. A pergunta para nós então é nessa série: o que acontece depois do Siga-me? Vamos ler o texto de Mateus então, para a gente ter um contexto. Mateus 7, versículo 17 e 20 a 20. Mateus 7. Desculpa, Mateus 4, tá, gente? Eu estou viajando aqui. Eu estou procurando aqui no meu texto, porque você sabe que eu tenho mania de pintar a Bíblia. Eu falei, não tem nada pintado aqui. Isso quer dizer que eu não estudei esse texto nessa Bíblia, porque eu estou com uma Bíblia nova, então comecei a pintar tudo de novo. Não estou vendo tinta nenhuma aqui. Eu falei, não é possível, não é esse texto. Aí eu vi, tá certo, não é mesmo, é versículo 17 do capítulo 4. Agora sim, diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar. 2 pontos. O que ele começou a pregar? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. 18 diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. E aqui nós vemos o Senhor iniciando o seu ministério. E o Senhor chega para algumas pessoas, para esses 2 homens nesse momento, e diz: sigam-me, e eu farei de vocês algo que vocês ainda não conhecem. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Eu oro para que desde já o Espírito Santo esteja agindo no nosso coração, para que a gente compreenda, Senhor, o que é que o Senhor deseja falar a cada um de nós nessa manhã, pela tua palavra e pelo teu Espírito. Abra os nossos ouvidos, Senhor, quebrando o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Esse é o cenário. Jesus então está caminhando à beira do mar. Ele não está num templo, mas ele está onde a vida acontece, ali onde tem o cheiro do peixe, o suor do trabalho, as redes espalhadas. Alguém aqui já foi numa beira de praia ver os pescadores chegando? É legal, né? Eu já fui. Eu morei em Florianópolis minha infância toda, e era um costume nosso às vezes ir na praia bem cedo,
e esperar os pescadores chegarem com a pesca deles. Às vezes a gente até como criança ajudava a puxar as redes. A gente achava que estava ajudando, na verdade, né? A gente só segurava na rede, eles traziam aquela rede que vem do mar. Não sei se vocês já viram isso, essa pesca de mar assim. É uma loucura. Os caras saem com o barco, jogando a rede, vão lá embaixo, fazem uma meia-lua e voltam em outro ponto. Isso bem cedo. Depois, um pouquinho mais tarde, ali na manhã, a hora de puxar. Aí eles vão puxar as redes e vão arrastando a pescaria. Esse ambiente similar que Jesus estava, os discípulos ali pescavam mais com barcos, né? Mas o cheiro, a atividade era muito parecida. E ele chama então 2 discípulos, e a gente começa a observar que o texto é muito direto. Jesus olha para eles e diz: siga-me. Siga-me. Jesus não faz aqui uma grande avaliação do estado deles. Jesus não faz aqui um currículo, uma entrevista com eles. Não é? Você e eu provavelmente faríamos uma boa entrevista para contratar alguém para algum novo trabalho. E é normal isso que aconteça, obviamente, na vida. Mas observe a diferença aqui. Jesus chega para esses homens e diz para eles: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ele faz essa declaração de forma audível para todas as pessoas ali. Obrigado, Ari. O Ari não se apresenta, mas esse é o Ari. Pronto. Agora eu apresentei ele. Jesus faz um convite a 2 homens em seguida, depois de dizer essa mensagem: arrependam-se. Mensagem aberta ali, Jesus declara isso, porque o reino de Deus está próximo. Jesus está dizendo, em outras palavras, que o arrependimento é necessário. Jesus está dizendo que ele é possível, quando ele anuncia que o reino de Deus está próximo, ao alcance da mão. É assim que se entende essa terminologia nas Escrituras. Está ao alcance de vocês, porque na verdade ele estava dizendo: o reino de Deus está próximo, porque eu estou próximo. É isso que ele está dizendo. O reino de Deus está próximo porque eu cheguei. Porque o reino de Deus é o governo de Deus na vida das pessoas. E Cristo representa e encarna o reino de Deus. E aí quando ele diz: arrependam-se, é possível, o reino chegou até vocês porque eu cheguei. Em seguida ele diz: siga-me. Não há aqui, você pode observar que Jesus não faz nenhum tipo de avaliação dessas pessoas. É mais ou menos como aquele ditado que a gente tem aqui: venha como está. E ele diz também: mas não permaneça como está. Mas Jesus recebe esses homens sem nenhuma avaliação. Não era a qualidade deles, não era a retidão deles, não era a santidade deles, não era a sua atividade em si, mas ele apenas diz: venha, siga-me. Esse é o primeiro passo. É isso que Jesus fala para cada um de nós. E ele diz a eles, em outras palavras aqui, eu parafraseando: venha ser meu discípulo. Porque quando ele diz siga-me, essa palavra implica uma coisa bem óbvia, né? No verbo. Siga é seguir, não é? Siga-me. Se Jesus fosse uma estátua, não faria o menor sentido ele dizer siga-me, porque ele não quer ir para lugar nenhum. Seguir um ídolo morto, para usar uma referência bíblica, um outro Deus que não existe, uma estátua, uma figura, uma imagem, não existe. Siga-me. Cristo está vivo, ele é o próprio Deus encarnado, e ele diz siga-me. Significa assim: eu vou começar a andar, e o seu trabalho é me seguir. Siga-me. Por onde eu for, você venha, você vai. Siga-me. Siga-me também implica, então, de uma forma muito prática, acompanhar o que o mestre está dizendo, ver o que ele está dizendo, ouvir, aprender. Se você observar toda a história dos discípulos nos evangelhos, você vai ver muitas vezes isso. Jesus falava e pregava às multidões, e depois ele explicava algumas coisas aos discípulos, aqueles que estavam envolvidos com o siga-me. E aqui nós nos encontramos no início dessa jornada do depois do siga-me. O que é que acontece e precisa acontecer na nossa vida, que Jesus nos desafia a entendermos logo depois que a gente diz sim? A primeira coisa que Jesus está nos dizendo a partir desse texto vem da sua declaração de arrependei-vos. Arrependei-vos. Como assim? Arrepender do quê? Arrepender para quê? Nós já somos judeus,
nós somos descendentes de Abraão. Está tudo certo, está garantido, como diz. Jesus diz: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. O conceito de arrepender vem do grego, a palavra metanoia. Arrependei-vos, ela tem esse sentido de mudança de mente, de mudança de direção. Então Jesus está dizendo para eles, em outras palavras: eu quero mudar a direção da vida de vocês. Eu quero mudar a direção da vida de vocês. A maneira como vocês têm vivido, a maneira como vocês têm andado, os seus sonhos, os seus planos. Eu estou dizendo: arrependam-se e voltem-se. Por isso ele diz: siga-me, porque arrepender-se implica mudança de direção. Eu andava numa direção, eu tinha um propósito, eu encontrei o Senhor, agora minha vida vai ter um outro propósito, um outro sentido, e agora eu vou segui-lo. A minha vida é a respeito de segui-lo. Arrependimento é diferente de remorso, de chorar pelo erro. Arrependimento implica mudança de verdade. Quando alguém diz: me desculpe, e no momento seguinte ela faz a mesma coisa, será que houve verdadeiro arrependimento? Se nós dizemos ao Senhor que estamos mudando uma direção na nossa vida, e aqui você vai ver que eu vou falar de uma maneira bem ampla sobre direção de vida. Estou falando também sobre arrependimento no sentido de pecado, de fazer aquilo que não é a vontade de Deus, de desagradá-lo, de ficar centrado em si mesmo. Todas essas coisas entram debaixo de arrependei-vos, porque nós somos uma pessoa só, nós somos uma coisa só. Arrependimento é diferente de remorso, de chorar pelo erro. Às vezes a pessoa parece estar arrependida, mas ela está mais irritada com o que ela fez. Ela não está arrependida ainda. Você já se sentiu assim? Você já se percebeu assim? Quando você vê, você está mais irritado e preocupado que não deu certo. Não é um arrependimento. Você está chateado, você está bravo, porque você fez uma coisa errada, tomou uma decisão errada. Eu não queria fazer assim. Eu estou arrependido. Talvez ainda isso não seja um arrependimento, seja mais a sua insatisfação, porque você queria que aquilo desse certo. Então o arrependimento fala dessas duas coisas: mudança de direção, que envolve também mudança de hábitos, abandono de uma vida de pecado, de uma vida contrária a Deus, desconectada de Deus. O Siga-me fala muito disso. Se você está seguindo, vocês têm que prestar atenção em quem você está seguindo. Se você estiver no meio de uma multidão e se não estiver olhando firmemente para Jesus, o que vai acontecer? Quem é que já foi num estádio, num jogo de futebol? Então, eu nunca fui. Não, mentira, eu fui uma vez para um jogo da seleção brasileira e foi bem triste minha experiência. Não gostei nem um pouco, nunca mais voltei no estádio. Eu voltei agora no Descende, aí estava mais legal do que o jogo de futebol. Demorou bem mais, mas quando você está no meio de uma multidão, se você não estiver olhando fixo, aqui, um exemplo melhor, muitos pais, muitas crianças, graças a Deus aqui, se você bobear com uma criança no shopping center, o que é que acontece? Perde. Gente, quando Jesus disse siga-me, ele estava dizendo isso para os discípulos: eu vou precisar que vocês não tirem os olhos de mim. Quer ver outro exemplo simples do siga-me? O que acontece com Pedro andando no mar? Tirou os olhos de Jesus, afundou. Essa é a figura que você tem que ter na sua cabeça, no seu coração. O siga-me implica uma contínua observação do Senhor. Porque toda vez, no minuto, no segundo, na hora, no dia que você tira os olhos dele, a nossa tendência natural é o velho homem começa a puxar a gente de novo para outro caminho. E tudo que você já não gosta muito em você, porque você quer agradar ao Senhor. Você já entrou no caminho do discipulado, eu sei que no seu coração você quer ser e fazer aquilo que o agrada, como resposta ao que ele está fazendo na sua vida. Isso nos chateia, mas a gente tirou o olho dele, a gente começa a desviar do caminho. Nós temos que sempre ser lembrados do arrependimento. Talvez a gente não seja tão pecador como a gente era antes de conhecer o Senhor. E talvez isso tenha um lado bom, um lado ruim no sentido da sua prática. Às vezes você está muito confortável também, achando que eu sou um ótimo cristão.
né? Aí a gente vê a irmã falando, eu tenho a impressão que Deus falou comigo sobre sonda, né? Então Deus está nos sondando, então cuidado com essa seu achismo de que está tudo muito bem, e que não tem nada para se arrepender. O problema é que a gente aumenta essa coisa do arrepender no sentido errado, com um peso, uma questão de culpa. Não é para você ter culpa, a culpa Cristo tomou sobre si. Agora você precisa lidar com a situação pessoal na sua vida e entender que você é imperfeito e está numa jornada de transformação. O cristão é aquele ser que levanta de manhã e fala: Senhor, como eu posso agradá-lo mais nesse dia? O que ainda há para mudar na minha vida que demonstra que eu estou mais voltado para mim mesmo do que para o Senhor? Essa deveria ser a nossa oração, e normalmente não é, nem a minha, nem a sua. A gente até por esquecer, não é ruindade nossa, a gente está distraído. Perdeu Jesus na multidão por um momento, aí você acorda e se fala: gente do céu, cadê Jesus? E você sai desesperado, tentando reencontrar Deus, recuperar a sua vida espiritual, né? Ter de novo aquela empolgação. Perdeu Jesus no meio do caminho, estava distraído. Siga-me, siga-me. O texto diz mais à frente, no versículo 20, no mesmo instante. Eu não li o versículo 20, né, gente? Vocês nem me avisaram. O versículo 20, estava tudo proposital aqui, para chegar agora nesse clímax. No versículo 20 diz: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes. Ponto. E o seguiram. Quantos cristãos deixaram suas redes, mas não seguem Jesus? Leandro, como que eles não seguem Jesus? Estão aí todo dia na igreja, pessoal, 20 anos de igreja. Gente, vir à igreja não salva ninguém. Você não é crente cristão porque você vai a uma igreja, membro de um lugar. Aquilo ali é uma consequência de outra coisa que deve ter acontecido na sua vida, que é um encontro com Jesus. Então deixar as redes, abandonar a vida antiga, é só o primeiro passo. E o segundo é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é difícil, ou não é? Às vezes. Seguir a Jesus é uma tarefa árdua. O próprio Senhor falou assim: pensa bem, você quer me seguir? Não parece estranho Jesus falando isso às vezes? Eu não sei se sou só eu que acho. Tem umas coisas que Jesus fala que eu acho difícil demais, estranho. Mas ele é firme, ele é claro, ele diz: você tem certeza que você quer me seguir? Esses dois homens aqui no exemplo, que nós podemos pensar na nossa vida, eles entenderam, eles disseram: no mesmo instante, deixaram as redes e o seguiram. Isso aconteceu com outras pessoas. Vou citar alguns exemplos para você ver que é o padrão, ouro, do discípulo. Mateus, o coletor de impostos, você pode ler em Mateus 9:9, ele é um exemplo clássico de mudança de direção imediata. Mateus estava sentado ali na coletoria. Ele é um símbolo muito interessante de uma vida antiga, né? Porque às vezes a gente olha os discípulos ali, como no texto de Simão e André, abandonaram as redes. Aqui, realmente, Mateus, ele estava num contexto de lucro, de traição do seu povo, focado em si mesmo. A metanoia, o siga-me, chegou para ele: arrependei-vos. Ele não sente apenas remorso: eu estava fazendo um monte de coisa errada. Não, ele se levanta e deixa aquela mesa, e ele segue Jesus. E se você assiste o The Chosen, na figura lá do The Chosen, que não está na Bíblia, aquele comportamento do Mateus, mas ajuda-nos a entender, ele se torna extremamente dedicado, e chega a ser um dos que vão escrever sobre Jesus. Siga-me. Você acha que Mateus, me permitam aqui, tem hora que talvez Jesus falou assim: Mateus, dá um tempo, eu preciso respirar. Eu falei para me seguir, mas não precisava ser tão perto assim, né? Colado. Eu preciso de um descanso. Não, Mateus estava tão no siga-me, que ele queria observar tudo que Jesus fazia. Ele não queria perder uma palavra. Ele não queria perder uma experiência. Um outro exemplo, Zaqueu, em Lucas 19, é um outro exemplo interessante. É um exemplo de uma metanoia que atinge o bolso e as relações sociais. É arrependimento de verdade, é mudança de jeito de viver. Ele era um homem rico e corrupto,
Ele só queria ver Jesus de longe, aquele interesse mais distante. Mas Jesus o encontra. Com outras palavras, ele diz a mesma coisa: arrependa-se, o reino de Deus chegou. Eu quero estar com você, eu quero que o reino te encontre. Ele não recebeu uma ordem direta para devolver dinheiro, mas o amor por Jesus gerou uma disposição voluntária. Ele tomou uma decisão: Senhor, eu vou mudar 180 graus a minha vida. A minha vida era isso aqui, mas eu não quero mais isso, eu vou fazer isso. E Zaqueu é aquele exemplo para nós difícil também, né? Porque ele, além de se arrepender e literalmente mudar a direção, ele ainda começou a causar constrangimento para outros, porque ele começou a corrigir aquilo que ele tinha feito de errado. Isso é arrependimento, isso não é remorso. Ai, me arrependo de ter vivido aquela vida e fica só nisso. Ele parou de olhar para o dinheiro e passou a olhar para Jesus. Ele parou de olhar para o ouro e passou a olhar para o Mestre. Um outro exemplo, a mulher samaritana, no João 4. Outro exemplo de metanoia, que vira missão, o siga-me, levando a missão. Ela buscava saciedade pelo fracasso em relacionamento, pela vida que ela levava. Ela estava isolada, ela evitava pessoas, ela era vista como uma pessoa extremamente pecadora em uma situação completamente difícil. Quando Jesus expõe a sede dela, ela deixa aquele cântaro, uma figura para você e para mim aqui de algo que era de onde ela tirava a sua saciedade. Ela esquece os cântaros e ela vai falar sobre o encontro que ela teve com Jesus e o siga-me que ela ouviu. Quem antes se escondia das pessoas, agora se torna uma pessoa que chama outros para. Ela encontrou Jesus e agora ela ia apresentá-lo ao mundo. Tá vendo? Não inventei aquele negócio, não. Eu só copiei, dei uma ajustada. Encontrar Jesus e apresentá-lo ao mundo. São 3 exemplos que cobrem praticamente todas as situações que você pode pensar aqui na vida. Deixa eu ler uma frase que foi escrita, eu não tenho o autor aqui, não fui eu que escrevi, mas diz assim: metanoia é o momento em que o que você estava segurando para sobreviver, nessas figuras antigas aqui, o cântaro da mulher, a rede, a mesa dos impostos, quando essas coisas que você estava segurando para viver, para sobreviver, perdem o valor comparado ao que Jesus está oferecendo. O discípulo não larga as coisas porque é obrigado, por uma regra, mas ele larga porque encontrou algo, ou alguém, muito mais precioso. Entende a diferença? O chamado, e por isso o Evangelho é tão diferente da religião em si, como a gente conhece hoje. A religião se tornou uma palavra um pouco mais pejorativa, né, por causa de várias situações, mas o Evangelho é diferente, porque Jesus faz convite e espera a nossa resposta, e é para um relacionamento, não uma obrigação. É muito triste quando nós nos sentimos obrigados a participar da igreja, a participar de uma reunião. Isso significa que alguma coisa está errada, vocês concordam comigo? Isso é para ser um prazer, isso é para ser um privilégio. Não é os outros que estão errados, não é a igreja que está errada, é você e eu. Nós estamos com dificuldade, e mais um motivo para nós nos aproximarmos, participarmos das coisas, entrarmos às vezes num clube do livro. Às vezes a gente está mal e a gente, em vez de se aproximar, a gente se afasta. Mas o discípulo é esse ser que encontrou algo que é de um valor incomparável, uma mente maior do que o valor daquilo que ele já segura em suas mãos, e agora ele quer isso. Tem uma música recente que fala sobre essas frases, eu sempre lembro dela ao ler esse texto, que fala: eu encontrei o meu tesouro. Queria saber quem escuta. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o meu bem mais precioso. Você conhece essa música? Então canta comigo. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei meu bem mais
precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei meu bem mais precioso. É isso. O siga-me se torna muito mais fácil e muito mais vivo, muito mais real para quem faz dessas palavras uma realidade, ou essas palavras refletindo uma realidade. Eu encontrei. John Wimber sempre tem algumas sacadas muito boas. Eu queria compartilhar com você assim, o segredo. Eu coloquei como o segredo de Wimber. Tipo, ele faz uma reflexão que para mim é tipo uma descoberta, né? O peso da vida que nós carregamos, quando a vida é sem arrependimento, ela acaba se tornando uma vida triste. Nós temos alguns exemplos disso. Davi, no Salmo 32, diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Uma vida sem arrependimento é uma vida que começa a ficar pesada, doída. Quando eu confessei os meus pecados, diz Davi, aí a coisa toda mudou. É o estado de quem tenta carregar um peso sozinho e não consegue se livrar dele. O jovem rico é um exemplo para nós de alguém que ouviu o siga-me, mas ele não quis mudar a direção da sua vida. Não era sobre o dinheiro, era sobre o coração dele. O coração dele precisava fazer uma decisão. Ele não quis virar 180 graus para andar atrás de Jesus. Ele queria andar ainda pelo que ele entendia que era certo. Ele queria andar ainda pelas regras que ele dizia cumprir tão bem. E Jesus, muito sabiamente, vai no coração dele e fala: será que o seu coração está mudado, ou são só os seus hábitos que estão mudados por fora? Jesus chama ele e ele não vai. E o texto lá diz que ele foi embora triste. A falta de arrependimento nos deixa tristes. E aqui entra um erro comum. Muitas vezes nós tentamos sair dessa tristeza, tentando parar de pecar, e acabamos olhando fixamente para o pecado, ao invés de olharmos para o convite da graça, para o convite que Cristo faz: siga-me. Percebam de novo o conjunto todo. Jesus lança essas palavras todas juntas. Ele diz: arrependam-se, porque o reino de Deus chegou, e sigam-me. Esse é o processo, esse é o convite. Ficar tentando às vezes olhar para aquilo que nós fazemos de errado. Algumas pessoas vivem ainda presas naquilo que aconteceu no passado e ainda não se apropriaram da graça de Jesus, como aquela mulher que foi recebida. Jesus nunca negou o pecado dela, ela vivia como adúltera, mas Jesus a recebe e a perdoa, e esse perdão faz com que ela saiba que agora ela pode viver diferente, não por ela mesma, não pela sua força, mas que o Senhor passa a ser aquilo que a dirige. Ela olha para Jesus e fala: eu quero andar do jeito que esse homem e suas palavras me direcionam. Não quero mais aquela vida anterior. Às vezes focar demais e pensar demais no que já passou, ou nos erros que cometemos no dia a dia, e aqui de novo estou generalizando de uma certa forma, pode ser o que você chama de pecado, pode ser outros erros também. Fica focando naquilo que não dá certo demais, não funciona. Se você focar apenas em não pecar, você vai acabar tendo uma vida cristã pesada, legalista e infrutífera. Porque quando você foca só em não pecar, você meio que inconscientemente está tentando resolver esse problema por sua própria conta e risco, porque você não consegue. Nós não conseguimos. Sem Cristo, sem o poder do seu Espírito, nós não podemos fazer isso. Quando nós falamos de tristeza, os textos bíblicos vão dizer, por exemplo, em Coríntios, 2 Coríntios 7, diz que a tristeza, segundo Deus, produz salvação. Se você sentir tristeza pelo erro, pelo seu pecar, por não ter ainda se arrependido,
a maneira do mundo ou a sua própria maneira, isso te causa tristeza, até depressão, um peso enorme. Eu não presto, jamais vou me perdoar por ter feito isso, e fica vivendo no passado, e fica remoendo, não consegue se livrar disso. Mas se a tristeza que você sente vier por causa da aproximação e de seguir o Senhor, ainda assim talvez você se sinta triste, mas a figura é completamente diferente, porque agora você está triste porque você gostaria de ser mais parecido com Jesus. Então não fique tão assim quando essa tristeza for nessa direção, porque isso prova e mostra a você o seu relacionamento com o Senhor. A tristeza, segundo Deus, não segundo eu mesmo e o mundo, ela produz salvação, porque ela me leva ao verdadeiro arrependimento, me leva a chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, me restaura. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, o Senhor me deu o poder no meu interior, pelo Teu Espírito, para combater esse caminho e para mudar a minha direção. Romanos 2 diz: a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Quando você se encontra numa situação de arrependimento, ela acaba sendo um motivo de alegria, de certa forma, porque ela demonstra que você está numa relação com Deus. Porque o texto diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Deus, na sua bondade, move o nosso coração quando nós estamos seguindo e nos leva ao arrependimento. Até o arrependimento na vida do cristão é fruto da graça e da direção de Deus. A gente não é capaz nem de se arrepender do jeito certo, digamos assim. Mas ao experimentar a bondade de Deus e olhar para Jesus, nós sentimos uma leve tristeza, mas ela nos conduz à salvação. Pedro diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Salvação é uma coisa que você já recebeu em Cristo e você desenvolve em Cristo. Estamos sendo salvos de nós mesmos a cada dia, mais parecidos com Jesus. As Escrituras ensinam claramente que Deus, através do seu Espírito, em Cristo, vai nos levar à estatura de Cristo, ou seja, Ele está nos fazendo semelhantes a Ele cada vez mais. O arrependimento é parte desse processo. Além disso, Deus diz que Ele ama, e quando Ele ama, Ele disciplina. É outra forma de entender isso. E se não há disciplina, será que há paternidade? Nós não devemos fugir do arrependimento e trazer o arrependimento para a nossa vida como algo constante. Eu poderia abrir o livro de João aqui. Vocês conhecem a primeira carta de João, não é? Quando ele diz: aquele que diz que não tem pecado, aquele que diz que não tem necessidade de arrependimento, precisa abrir o olho. Estou parafraseando aqui. Mas se você se encontrar numa situação de arrependimento, lembre-se, Cristo fez tudo. Você pode trazer isso a Ele, e você pode receber e ser limpo, e ser curado, e seguir na sua caminhada com Jesus, e abandonar isso, mudar a sua direção mais uma vez. A gente vai, 180, vira para cá, agora eu sigo Jesus. Aí de repente eu me distraio, vou vir para cá, e aí vem um arrependimento, eu volto para o caminho. Mas vocês estão querendo saber qual é o segredo de Wimber, né? Ele escreveu assim: parece que quanto mais eu penso em não pecar, mais eu peco. Mas quanto mais eu penso em apenas amar a Jesus, menos parece que eu peco. E ele diz então: apaixonar-se por Jesus parece ser a chave. Siga, olhe para Ele o tempo todo. Quanto mais nós olharmos para o Senhor Jesus, quanto mais a gente conhecer a Ele, quanto mais aprendemos a amá-lo. Nós fazemos isso na meditação das Escrituras, na oração, utilizando toda a nossa missão, servindo, sendo mais parecido com Jesus, formando discípulos. Tudo isso faz parte dessa jornada de ser mais parecido com Jesus, de estar mais e mais olhando para Ele. E John Wimber está dizendo que parece ser o segredo. E quanto mais eu olho para Jesus, menos eu me preocupo com pecar e menos eu peco. Isso faz sentido, porque a minha atenção está em outro lugar. Porque se eu não olho para Jesus, a pergunta é: para quem é que você e eu estamos olhando?
Ainda estamos tirando a nossa saciedade, a nossa satisfação e a nossa segurança das redes, da mesa de impostos, do cântaro? Ou agora nós estamos tirando tudo isso do próprio Senhor? E aí você começa a entender aquelas frases que a gente diz: vem Senhor, vem Jesus, vem Senhor. Nós queremos aumentar o nosso amor por Jesus. Se você olhar a multidão e os discípulos nas Escrituras, você vai ver que aqueles que aprenderam a amar Jesus foram aqueles que ficaram com Ele até o fim e se tornaram seus discípulos. Os demais se apaixonaram pelas palavras, se apaixonaram pelos milagres, se apaixonaram pelo pão, se apaixonaram pela restauração social, se apaixonaram por alguma justiça social feita a eles, tudo coisa boa, lista de Deus, dos céus, mas nunca se apaixonaram pelo Mestre, nunca se apaixonaram pelo autor de todas aquelas coisas, e por isso eles continuaram sendo multidão. Mas o convite para nós, nesses dias, nessa manhã, depois do siga-me, é: arrependam-se, porque o reino está próximo, e sigam a mim. Isso é o que Jesus está dizendo. Arrependam-se. Isso é o que vem depois do siga-me. Pergunta para nós essa manhã, para a gente encerrar, é: onde é que estão as nossas redes? Qual é a sua mesa de impostos? De onde você sacia a sua sede da sua alma? Quando a gente fala sobre essas coisas, nós não estamos dizendo abandone o que você faz necessariamente, mas é sobre tirar a confiança que você tem e firmar a sua identidade no Senhor. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Se você quer experimentar a bondade do Senhor na sua vida, saiba que a bondade de Deus, uma forma de você medir essa experiência, talvez seja também um arrependimento. No dia a dia, talvez você precise conversar com alguém, talvez você precise conversar com um pastor, um líder, uma situação mais extrema, precise de ajuda. Mas em geral, no dia a dia, percebendo quando o seu caminho não está alinhado com o Senhor, é a bondade de Deus alcançando o seu coração. E você vai entrar numa jornada de arrependimento. Se você quer que isso aconteça na sua vida, o básico sempre foi e sempre será uma vida de oração, de meditação nas Escrituras, do seu lado pessoal, e assiduidade, perseverança na comunhão dos santos, que é o corporativo, grupos pequenos, a vida na igreja. Essas duas coisas mantêm você nesse caminho onde a bondade de Deus vai te alcançar e vai te conduzir graciosamente ao arrependimento.